Já tinha relatório da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. E o Flávio fala, não, mas eu conheci em dezembro de 2024, etc. Precisa ter um esclarecimento, inclusive, até de quando começou o primeiro repasse, mas ainda assim, meses antes de dezembro de 2024, o próprio Jair Bolsonaro já tinha feito uma postagem na rede social, que era simplesmente uma repercussão da matéria do jornal O Globo, sobre gerentes da Caixa Econômica Federal que tinham sido demitidos após terem barrado uma operação que era favorável ao Master. E aí o Bolsonaro fez um comentário ali dizendo que o sistema estava agindo, quer dizer, ele relacionou o Banco Master com o sistema como se o sistema estivesse agindo para proteger, para blindar o Vorcar, para favorecê-lo, na verdade, com uma operação de 500 milhões de reais. Além disso, o Flávio é senador pelo Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro, ele tem o dever de saber disso, estava fazendo aportes bilionários no Banco Master, por meio do Rio Previdência e da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Então tem uma série de elementos que agravam o caso do Flávio Bolsonaro, assim como agravam o caso de outras autoridades, como Ciro Nogueira, etc. Então é preciso ver cada caso, evidentemente. Se você tem uma relação, se houve algum tipo de patrocínio público exposto, quando o sujeito não pesava nenhuma suspeita contra o cara em 2000 e pouquinho, etc., num veículo, bom, aí talvez você não tenha elementos para comprometer, mas é preciso analisar cada situação. A gente acompanha essa questão da publicidade, e você vê, por exemplo, que bancos, a publicidade do esporte, especialmente do futebol, envolve volumes gigantescos de investimento, né? De grana. E você vê que sempre tem um grande banco patrocinando dentre os 7 grandes patrocinadores no Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. E a gente nunca soube de nada que viesse a contaminar essa relação. Pelo menos publicamente nunca se falou disso, né? O banco patrocina, entra lá o anúncio. Patrocinar também programa de televisão ou publicar anúncios em jornais não é um problema, mas quando você tem notícia de algum outro interesse que vem como consequência daquela aplicação do dinheiro, ou quando especialmente tem poder público ou o mundo político, aí fica diferente, né? E a gente não pode lembrar, só para terminar, que o tal do contrato do Vorcaro para patrocínio do filme seria de 160 milhões. Ele teria 134 milhões. Ele entregou 61 milhões. 61 milhões foram entregues. Isso. É preciso lembrar que o filme O Agente Secreto custou 45 milhões de reais. Que o filme Ainda Estou Aqui, que foi o melhor filme internacional, custou 45 milhões de reais. Aí começa tudo a ficar nebuloso, porque como é que um filme que não tem uma grande produção, que se sabe, são situações que são criadas ali em ambientes de rua, em ambientes de estúdio, sem nada muito especial. Não é os Vingadores. Não é nada disso. Não é nada disso que ficou, né? Com os computadores. Tem certeza? Não sei nem como os computadores ficaram produzidos durante 3 anos, né? Nada disso. Mas, de repente, é uma grana gigantesca que é colocada num filme. E aí vem a segunda parte da história, que o dinheiro foi depositado numa firma nos Estados Unidos, né? Isso, no fundo Haven Gates, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e administrado, quer dizer, o representante legal, portanto, administrado pelo Paulo Calixto, que é um advogado do Eduardo Bolsonaro, ligado à imigração e tal, mas que eles disseram depois que tem experiência também nessa área, mas ainda não revelaram toda a documentação que confirme o caminho do dinheiro, a utilização dessa verba no filme, a não utilização em alguma outra coisa, sendo que já há várias reportagens da imprensa mostrando que outros fundos associados a essas pessoas compraram imóveis, que uma dessas pessoas tinha uma declaração de renda ali muito inferior ao valor do imóvel, etc. Você tem já um monte de suspeitas. E um detalhe nisso que você estava falando, Tramontina, é que era secreto. Então, assim, o investimento do Daniel Vorcaro no filme Dark Horse, alegadamente no filme, né, era
secretos. Ninguém sabia, a não ser a família Bolsonaro, as pessoas diretamente ali envolvidas. Então você tem uma tentativa de ficar no escurinho. Não era um patrocínio formal com o crédito a ser exibido no final do filme. Se não fosse revelado pela imprensa, possivelmente por um vazamento de investigação da Polícia Federal, você não teria essa informação e eles não teriam revelado para a sociedade brasileira a parceria que fizeram, apesar de todo o escândalo de comoção nacional. Era tanto o escurinho do cinema que quando o site Metrópolis procurou o senador Flávio Bolsonaro, ele falou para ele assim, eu tenho informação aqui no financiamento do Banco Master para a produção do filme que vai tratar da história do seu pai. Não, isso é mentira, fake news. Intercept. Veio do Intercept. O repórter. Metrópolis não, do Intercept. É que tem tanta coisa de Metrópolis nos últimos dias também, né? Do Intercept. Quando o Intercept procurou Flávio Bolsonaro disse que era mentira, Mentiu. fake news, mentiu. Aí o Intercept publicou o áudio, botou no ar o áudio, né? Patou na cueca. Exatamente. E aí ele teve que gravar um vídeo admitindo com toda aquela enrolação master. Mas ele mentiu descaradamente, é uma cena horrível, né? Porque o sujeito sabe o que fez, ele sabe da relação que teve com o Daniel Vorcaro, o que tem, né? Que era uma intimidade muito grande. Irmão, é tudo isso aqui graças a você. Salve, meu irmão, bom dia, meu irmão. Salve não, né? Salve a gente que fala, né? Mas com todo aquele linguajar, ele sabia que tinha trocado mensagem durante meses, que conhecia há anos, que mandou o áudio cobrando dinheiro, e quando é questionado pelo repórter, na maior cara de pau, com aquela frieza, ele fala, é mentira, de onde você tirou isso? Uhum. E aí dá uma gargalhada, que é uma gargalhada cínica, e eu acho muito bom esses momentos ficarem registrados na cabeça das pessoas, de como os políticos mentem. Eles mentem. Eles não só escondem uma informação importante da sociedade brasileira, tentam apontar o dedo para o outro lado quando estão envolvidos com algumas figuras tóxicas, mas eles mentem descaradamente. E se você não traz todo um elemento que comprove aquilo que você está falando, eles não admitem. Mas depois que vem à tona toda a verdade, você não tem como desmentir, aí eles começam a admitir algumas verdades em meio a outras enrolações para justificar também por que mentiram, por que esconderam. Então, assim, tenham em mente, políticos mentem. O jornalismo, muitas vezes, incomoda ativista, incomoda quem tem político de estimação, porque o jornalismo não fica simplesmente restrito às declarações de políticos, não é a fonte da verdade. Os políticos tentam fazer as suas massas de manobra acreditarem que eles são a única fonte da verdade, a fonte oficial, inclusive da legitimação de qualquer coisa. Então você viu alguma coisa na TV, você viu no rádio, peraí, deixa eu ver se o político está dizendo que isso é verdade. Tem gente que é assim, a gente conhece pessoas na vida social que são assim, o cara vai lá no canal do político, ou vai lá no canal dos porta-vozes do político para dizer, é verdade isso que estão falando? Ou vão buscar esses microfones de aluguel, esses propagandistas. Que eu digo aqui para o amigo que é torcedor lá do outro grupo político, diante dessa situação? O cara quer o viés de confirmação o tempo todo, ele não está interessado em saber o que aconteceu, que é a primeira coisa que todo mundo deve procurar saber, seja cidadão, seja jornalista, e é o dever da imprensa dizer o que aconteceu, em primeiro lugar. Eu falo muito disso, estava falando na semana passada, viajei lá para Recife, palestras sobre Oriente Médio, etc., de cobertura de guerra. Na cobertura de guerra se perde, principalmente quando envolve grupos, países, governos que são mais criticados, etc., se perde de vista o que aconteceu. Então você tem uma situação particular de bombardeio, etc., o cara já tem opinião, já tem um viés, já tem um monte de coisa antes de saber o que aconteceu. Então, na política é a mesma coisa, a gente tenta descobrir o que aconteceu e os políticos muitas vezes não querem que ninguém descubra e começam a dar alegações, enrolações, etc. Só lembrar que o Flávio Bolsonaro prometeu que em 30 dias ele apresentaria todos os esclarecimentos relativos à aplicação do dinheiro na produção do filme, né? Então nós vamos botar na nossa listinha do eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Importante. 30 dias nós vamos cobrar, né? Nós estamos quanto tempo, né? né? Ir lá para os Estados Unidos, combinar, tem que combinar a versão com muita gente aí, né? Ver como é que vai arrumar ali os documentos para criar uma narrativa, para tentar justificar o injustificável.
Cara, sobre esse caso, cara, sobre esse envolvimento do Flávio, esse óbvio envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, cara, me mostra o seguinte: o cara que tá defendendo, o cidadão que tá defendendo com unhas e dentes esses caras, ele tá tendo a oportunidade de ver mais ou menos como é um político operando mesmo, né? Eu fui fazer uma viagem com a minha família, cara, a gente foi andar de bug numas dunas, né? Muito maneiro lá no Nordeste. E aí teve um momento que tava trocando uma ideia a gente tava o bug tava em cima de uma balsa pra atravessar um rio e a gente tava conversando com um cara de um outro bug. Aí o cara tava falando, tava tocando uma música, o cara tava puto, porque a música, pô, essa música aí não quer dizer nada, pô. Aí eu, pô, cara, tu tá na festa aí, tu não gosta de ouvir um funk, não, pô, um samba, pô, tu quer chegar na festa que ouvir música clássica, não sei o quê. Aí ele já... Por isso que o Brasil tá assim, meu irmão. E já puxou pro Bolsonaro, pro Lula, não sei o quê, que isso é tudo lulista, e eu falando, e chamando de ladrão, e eu falando, cara, então, que é o ponto, que é o seguinte, cara, ele tava dizendo que o Lula é ladrão, tá bom? E dizendo que o Bolsonaro não é ladrão, tá? A gente sabe que... Não, eu vou citar dois casos, que tô falando do Jair Bolsonaro. Ele usou o dinheiro da moradia lá pra comer gente, né? Ele fala isso numa entrevista, antes de inteligência artificial, né? Ele falou isso numa entrevista. E tem também um outro caso que ele dava um golpezinho na gasolina. Lembra? Que parecia um recibo. A lista é bem grande, cara. Não, tá legal. Tem funcionários fantásticos. Isso, citando doisinho aqui suave, entendeu? Pra dizer o seguinte, isso que eu tô citando aqui, que é suave até, é considerado roubo ou é considerado corrupção ou desvio em alguma medida? Porque se a tua régua, ela deixa passar algumas coisas... Porque assim, pra tu dizer que esse cara é ladrão e esse cara não é ladrão, sendo que esse cara tem umas caganeiras aqui também, né? Mas a tua régua que tá aqui, né? Que tá evitando considerar o vacilo aqui da rachadinha do Flávio, do lance lá do chocolate. A loja de chocolate. A loja de chocolate. Curioso o caso da loja de chocolate que não tem pico de Páscoa. Porra, que o cara... não, pô, mas o cara não foi condenado. Sim, mas é porque os caras mataram o processo. Claro. Não é que... Assim como no caso do Lula. Como no caso do Lula. Condenado. Perfeito. Que mataram antes o processo. No caso, mataram antes. No caso do Flávio, mataram antes. Então, aí o cara olha pra essa parada do Flávio, esse áudio aí, e ele aplica, de certa forma, essa régua de... peraí, ele tá pedindo dinheiro pra financiar um troço maior que é mais importante, que é o filme do Jair Bolsonaro, que ele pode causar uma revolução popular e trazer de volta na direita. Entendeu? Assim, encaixa isso dentro de uma visão de mundo que é permissiva para um lado, que é permissiva para aquilo que eu quero acreditar, na verdade, ou pro meu time. Cara, é cada vez mais parecido com o Fla-Flu, né? Para citar um clássico do meu estado, né? Então, cara, isso é uma das coisas mais incríveis que eu vejo de como se forma a opinião política das pessoas hoje em dia. Eu ainda acho que é uma ofensa ao Fla-Flu. Porque a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense... Aqui nós temos dois torcedores do Flamengo. É verdade. E aí esse negócio de Fla-Flu aí, sabe? A torcida do Flamengo e também a do Fluminense, embora eu não seja o tricolor... Criticam o time quando o time tá ruim, criticam o jogador quando o jogador foi bobagem. Olha a torcida do Flamengo como tá criticando o Carrascal depois daquele pé alto que ele fez. Claro que... Mas deu uma sobrevida pro Abel, não foi? Os caras estavam pegando no pé do Abel. É um assunto controverso, tem um monte de lance em que jogadores fizeram igual ou pior e não foram expulsos, então você tem aí uma dupla interpretação, mas ok. A despeito da crítica ao árbitro... toda a torcida do Flamengo reconheceu que ele foi absolutamente imprudente, para dizer o mínimo, e ele estava dando festa de aniversário lá na casa, a torcida raça rubro-negra foi lá. Então existe uma cobrança em relação ao jogador que erra, o jogador que prejudica o time. Agora, com político de estimação, virou essa idolatria. Colocaram essas pessoas num patamar muito alto por uma questão de identidade tribal, de culto à personalidade, que não só emburrece, como corrompe.
Então, muitas pessoas estão moralmente corrompidas, elas simplesmente não aceitam a realidade. Elas não querem saber dos fatos objetivos, elas adaptam a realidade às suas teses pré-concebidas, às suas paixões, ao seu ódio. Então ela tem horror ao outro lado e sem dúvida alguma, há inúmeros motivos para se ter horror. Há vários lados nessa política, principalmente populista, de nós contra ele. Mas não deveria haver para ser tão vassalo, para ser tão sabujo de político que fica enganando o eleitorado o tempo inteiro. É uma coisa quase que doentia mesmo, Igor. Isso que você está narrando e que, obviamente, eu vejo o dia inteiro nas redes sociais, porque atuo na internet também, as pessoas ficam mandando mensagem e, obviamente, tem a maioria de pessoas que seguem, que acompanham, que gostam do meu trabalho, mas você tem aquelas pessoas que ficam ali mandando uma mensagem e às vezes assim, mas e o outro lado? Mas e não sei o quê? Mas e não sei o quê? Mas e não sei o quê? Não, nesse momento estourou esse escândalo aqui, estamos tratando desse escândalo aqui, como quando estourou o outro escândalo ali, estávamos tratando do outro escândalo ali, e amanhã vai vir outro, vamos tratar do outro, etc.